11 horas e 54 minutos no Maranhão, 11h54 no Nordeste do Brasil. Estamos chegando com mais um Na Hora D. Obrigado a você que está dando licença nesse momento para que a gente possa entrar na sua casa. Peço que você fique conosco. Podemos lhe fazer companhia ao longo de mais de uma hora aqui com o programa Na Hora D. Então você é nosso convidado. Vamos trazer para você, claro, as principais informações do fim de semana no estado do Maranhão e, claro, os assuntos que repercutem nesse início de semana aqui em São Luís e em todo o Maranhão. Queria mandar um abraço todo especial para os amigos de Santa Luzia do Paruá, que acompanham o programa Na Hora D e entraram em contato comigo no final de semana, dizendo que acompanham sempre a nossa programação lá em Santa Luzia. Um beijo no coração de todos. E também falar do novenário, lá de São José de Ribamar, que já começou no dia 10, também aqui vai até o dia 19, o novenário do festejo de São José de Ribamar, né? Inclusive, nós estamos trazendo aqui os detalhes para você, fé cristã e trabalho em prol do direito e da justiça social. Esse é o tema, hein? De 10 a 19 de março, lá em São José de Ribamar, nós iremos acompanhar e trazer os detalhes aqui para você, né? É uma realização, Campanha dos Devotos, está sendo o grande realizador desse novenário, que vai até o próximo dia 19 de março, tá bom? Você pode participar, pode interagir com a gente via WhatsApp do Na Hora D, você já sabe, está ciente daquilo que a gente pode trazer para você e, claro, da participação sua, que é muito importante aqui no nosso programa, aqui no Na Hora D, né? Eu queria dizer também para inverter, porque tá ao contrário, né? Lembrando que o novenário é de 10 a 19 de março, aqui nós teremos o festejo do padroeiro do Maranhão, né? A galera inverteu o TPzinho pro Laércio Júnior logo na abertura do programa. Então vamos aqui, ó. Foram afastados das funções os 2 policiais militares que aparecem em um vídeo conduzindo 2 crianças amarradas para uma delegacia lá no município de Caxias. O comando da corporação instaurou inquérito para apurar a conduta dos PMs. O vídeo feito com um telefone celular mostra 2 crianças sendo conduzidas por policiais. Uma de 9, outra de 10 anos de idade. Ambas amarradas em uma corda, são colocadas em um camburão. A alegação era de que os meninos estariam furtando em uma casa. O caso foi registrado na cidade de Caxias, a 275 quilômetros de São Luís, na semana passada. Não é uma conduta que está prevista em lei, né? Nós temos orientações, procedimentos quanto a isso. Os policiais já foram afastados, já começa as oitivas para a elucidação de toda esses acontecimentos. A Defensoria Pública está acompanhando o caso. Em nota, informou que o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe esse tipo de ação contra menores. Já o governo do estado ratificou que repudia qualquer tipo de atitude que atente contra a dignidade e ainda descumpra a lei. A forma como elas foram conduzidas fere a legislação e é caso que vai ser apurado, está sendo apurado pela Polícia Militar, inquérito policial militar. Os policiais serão julgados. E do meu ponto de vista é um caso para expulsão. Este advogado da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos concorda. Para Luiz Antônio Pedrosa, o fato relata uma série de erros e algumas reflexões precisam ser feitas. Os populares também cometeram crime aí nesse sentido, né? E ninguém tem essa autorização legal de amarrar criança com corda a pretexto de que elas estejam cometendo algum tipo de ato infracional. Segundo, que os policiais não se preocuparam em saber qual era a faixa etária, porque dependendo da faixa etária da criança, se ela ainda nem sequer é adolescente, ela não teria que ir para a delegacia de polícia e muito menos ser colocada dentro de um camburão. Então tem uma sequência de procedimentos equivocados que dá para a gente perceber que tem uma falha grave no processo de capacitação e de formação desses policiais. Pois é bom lembrar também da população. O Pedrosa foi muito feliz no que ele disse. Tem pessoas da comunidade que participaram também, acharam bom o que a polícia estava fazendo e tudo isso, todas essas condutas estão sendo analisadas. Não só a questão envolvendo os 2 PMs que foram afastados. E a Corregedoria Geral de Justiça iniciou a campanha Declare o Seu Amor. O objetivo é sensibilizar e informar servidores e contribuintes que parte do imposto de renda pode ser doado para fundos como o dos direitos à criança e do adolescente. O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente recebeu em 2017 R$ 8 milhões.
Dinheiro que foi destinado a programas de capacitação de conselheiros que atuam na área da infância e para projetos desenvolvidos por entidades não governamentais que atendem crianças e adolescentes na capital. Na área de esporte, cultura, de informática nas suas comunidades. E aí ajuda muitas das vezes a tirar a criança da situação do trabalho infantil, uma criança que estuda somente um turno e no outro não tem o que fazer. Então esses projetos funcionam na contrapartida do turno da escola para beneficiar crianças e adolescentes na nossa cidade. Uma parte dos recursos arrecadados pelo fundo é proveniente da dedução direcionada do imposto de renda, que pode chegar a 1% para a pessoa jurídica e 3% para a pessoa física. Mas o número de contribuintes que direcionam a doação para o fundo municipal ainda é pequeno, correspondendo apenas a 10% do valor total arrecadado. A destinação de parte do imposto de renda para um fundo municipal ou estadual da criança e do adolescente não gera nenhum tipo de ônus para o cidadão, já que esse recurso, de qualquer jeito, ia parar nos cofres da União. Uma campanha promovida pela Corregedoria Geral da Justiça pretende sensibilizar magistrados, servidores e outros contribuintes para destinarem um percentual do imposto de renda devido a esses fundos. Uma vez que a própria União ela já houve a renúncia fiscal, então ele tem essa opção de, em vez de destinar a integralidade do seu imposto para a União, nós sabemos que boa parte desse orçamento ele é destinado para a dívida pública, então o contribuinte tem essa opção de destinar até 3% no caso de pessoa física aos fundos da criança e do adolescente, no caso de pessoa jurídica até 1% do lucro real. Trazendo a Corregedoria para nos ajudar a captar pessoas e empresas para doar para o fundo, nós acreditamos que esse ano, em 2019, teremos muito mais recursos para o Fundo da Criança de São Luís. O exemplo, a Luciana já deu. Já declarei o meu amor às nossas crianças e adolescentes. Não só deixar para o Estado, para as famílias, e também somos sociedade, temos esse dever de assegurar a melhoria da qualidade de vida das nossas crianças e adolescentes. Pois é, então você pode procurar inclusive o site da Receita para entender como é que você pode fazer essa doação, né? O contribuinte, os servidores podem procurar para que você possa ficar por dentro de uma forma onde você pode ajudar bastante crianças e adolescentes, tá bom? E olha só, nós vamos acompanhar agora um relato curioso do dia. Um telespectador registrou o momento da passagem de um corpo celeste nas primeiras horas da manhã de ontem. O vídeo foi feito por volta das 6h30, enquanto o cinegrafista amador voltava para casa. Ele disse ao jornalismo da TV Difusora ter avistado 2 bolas de fogo que chamaram a sua atenção. A passagem de uma delas ele conseguiu gravar. O registro foi feito no bairro da Coab, mas pode ter sido visto em vários pontos da cidade. O vídeo já repercutiu bastante em várias redes sociais e está sendo analisado para que a gente possa ter a definição do que realmente aconteceu, né? Uma imagem que chamou a atenção mesmo de muitas pessoas e viralizou nas redes sociais, né? O Centro de Lançamento de Alcântara descartou qualquer lançamento de foguete. O CLA já se manifestou, disse que não tem nada a ver com esse objeto, e a Associação Maranhense de Astronomia também ainda não se manifestou em relação ao caso, e nem a astronomia da UFMA. Nós estamos aguardando para saber. E claro, as imagens elas serão analisadas, né, para ver se o vídeo também é verídico ou não. O certo é que essa imagem circulou à internet e girou em vários grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. No Maranhão ontem só se falou nesse assunto nas redes sociais. Está de volta a exposição fotográfica Eu Sou Mulher, do coletivo de mulheres com deficiência do Maranhão, que foi sucesso no ano passado. A exposição fica aberta até o dia 13 de março na Casa da Mulher Brasileira. Eu recebo aqui no estúdio a Priscila Celares, coordenadora do coletivo de mulheres com deficiência do Maranhão. Eu vou aqui cumprimentar e receber a Priscila. Obrigada, Tudo bem, Priscila? Tudo bem. Prazer recebê-la aqui nos estúdios do programa Na Hora D. Obrigada. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso para nós e, claro, desejando uma ótima tarde. Obrigada. Boa tarde, Lécio. Boa tarde a todos que nos assistem. A exposição fotográfica Eu Sou Mulher, então, está retornando agora a São Luís, estava em Imperatriz, e ficará exposta na Casa da Mulher Brasileira até o dia 13, conforme você disse. E essa exposição ela foi elaborada pelo coletivo de mulheres com deficiência do Maranhão, com o objetivo de retratar a feminilidade, a beleza da mulher com deficiência.
porque nós, mulheres com deficiência, muitas vezes não somos vistas ou reconhecidas enquanto mulheres. Muitas vezes o olhar para apenas nas nossas deficiências e não conseguem perceber a beleza da mulher com deficiência. Então, a fotógrafa Verusca Oliveira, ela foi muito feliz nas imagens que foram produzidas e ela conseguiu em cada foto destacar de fato a beleza de cada uma das mulheres com deficiência. E nós temos todos os tipos de deficiência nessas fotos: mulher surda, mulher cega, mulher com deficiência física, com deficiência intelectual, enfim. Então todos os tipos de deficiência estão lá representados, todas as mulheres lá em belas fotos, e qualquer pessoa pode visitar. E a exposição ficará justamente até o dia 13, porque no dia 13 de março nós faremos um seminário justamente para discutir os direitos sexuais e reprodutivos da mulher com deficiência, que acaba que políticas públicas não nos asseguram esses direitos sexuais e reprodutivos. Há uma falta de informação, tanto por parte dos próprios profissionais da saúde, quanto por parte da sociedade de modo em geral, e do poder público também, quando, por exemplo, da elaboração de campanhas publicitárias, de esclarecimento, campanhas preventivas, enfim, não seguem um formato acessível, e isso acaba separando as mulheres com deficiência de exercerem ou encontrando o maior número de dificuldades para exercerem seus direitos sexuais e reprodutivos. Além da exposição, o que as mulheres poderão conhecer mais? Lá na Casa da Mulher Brasileira é um espaço de segurança pública onde as mulheres, de um modo em geral, com deficiência ou não, podem realizar qualquer denúncia quando forem vítimas de violência. Então é uma oportunidade não só de conhecerem a exposição e participarem do seminário, como também de conhecerem a própria Casa da Mulher Brasileira. Hoje nós temos um grande número de mulheres sendo vítimas de violência, e aí os mais variados tipos de violência: violência física, violência psicológica, violência institucional, enfim. E muitas vezes elas não sabem aonde se dirigir, que recursos elas podem adotar, para defenderem os seus direitos ou para punirem o agressor. E a Casa da Mulher Brasileira está lá, 24 horas de portas abertas, para receberem as mulheres vítimas de violência e assim conseguirem atingir esse público de agressor que tem por aí. O importante é que esse tema ele veio à tona desde o primeiro dia do mandato, da reeleição, esse segundo mandato do governador Flávio Dino. Inclusive você participou. Sim, na solenidade de recondução dele ao cargo, isso, sendo uma das pessoas, um dos segmentos representados, estava ali por você. Como foi participar e o que representou isso para você? Para o segmento de pessoas com deficiência foi bastante importante a gente estar ali, justamente pela perspectiva de que a gente espera fortalecer o laço com o governo do estado, para que mais políticas públicas possam ser desenvolvidas para o nosso segmento, para que o nosso segmento possa ser cada vez mais ouvido, participar cada vez mais na elaboração dessas políticas, para que a gente possa ter de fato os nossos direitos efetivados, para que a gente consiga estar incluído na nossa sociedade de uma forma concreta, para que a gente saia do discurso e venha para a prática participar com maior efetividade. O respeito à pessoa com deficiência, que foi instituído desde 1982 na Assembleia Geral da ONU, sim, ele hoje ele acontece, ou ainda é preciso essa luta incessante para que ele seja adquirido e garantido, principalmente? A gente ainda precisa lutar bastante por isso. A gente não pode negar que houve um avanço. Hoje já se fala muito mais sobre a temática da pessoa com deficiência, sobre a pessoa com deficiência, sobre os direitos da pessoa com deficiência. A gente fala sobre inclusão, fala sobre acessibilidade, sobre educação inclusiva, enfim. Mas ainda existem muitos aspectos a serem desenvolvidos, principalmente no que se refere à educação, a trabalho, saúde. Então a gente ainda precisa avançar, mas sem dúvida houve um considerável avanço. São vários avanços que precisam, porque em muitos momentos a pessoa com deficiência ela precisa ficar em um ambiente que não tem nenhuma condição para que ela possa estar ali, não que aquela deficiência impeça dela levar uma vida normal, mas pelo menos o mínimo para que ela possa desenvolver também as suas potencialidades. Exatamente, principalmente a partir da Lei Brasileira de Inclusão, que foi uma forma de regulamentação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente mudou justamente a perspectiva dessa compreensão, de que não é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar à sociedade, sim a sociedade é que tem que se preparar para receber a pessoa com deficiência de uma forma plena. Então, é o que a gente fala que são as barreiras que a sociedade tem que acabam impedindo a nossa plena inclusão social. Então, hoje, a gente luta para conseguir derrubar essas barreiras, desconstruir essas barreiras, evitar que novas barreiras sejam construídas para que a gente possa se inserir socialmente. E essas barreiras são dos mais variados tipos. São na parte de urbanismo, são na parte de transporte, são na própria questão comunicacional, assim como são principalmente as atitudinais. Hoje, a nossa maior dificuldade é que a sociedade, as pessoas que não têm deficiência,
consigam compreender que nós, pessoas com deficiência, somos, acima de tudo, pessoas, precisamos ter a nossa dignidade respeitada e temos direito a estar incluídos socialmente, assim como as demais pessoas. Né? Pois é, se a cidade é preparada, um estabelecimento público, uma escola, ela é adaptada para uma pessoa, entre aspas, normal, tem também que estar adaptada para quem possui qualquer tipo de deficiência, né? Essa luta é uma luta ainda grande para vocês, para poder chegar nesse ponto onde tudo esteja adaptado para as pessoas. Né? Com certeza. Primeiro, assim, só um aspecto que eu gostaria muito de destacar, que a pessoa com deficiência também é normal, né? Todos nós somos normais. O que a gente precisa assegurar é que a nossa sociedade, ela disponha de acessibilidade. Isso. E aí, quando você fala nos estabelecimentos, enfim, a acessibilidade, ela tem como princípio o desenho universal. Se o desenho universal for contemplado quando de qualquer elaboração, de qualquer projeto ou qualquer contexto, a gente naturalmente vai assegurar o acesso de todos, não só da pessoa com deficiência, mas também do idoso, da gestante, da pessoa empurrando um carrinho de bebê, enfim. Porque justamente a acessibilidade, embora se dirija à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, por partir do princípio do desenho universal, ela vai contemplar a toda uma sociedade. E aí a gente vai poder ter sim uma sociedade inclusiva. Você acredita que já existe o respeito das outras pessoas em relação a isso, respeitar o espaço do outro? Porque isso é difícil até, né, no dia a dia. Nós temos vários exemplos de que a intolerância ela é muito grande. Você acredita que já diminuiu um pouco essa questão? As pessoas já tentam ajudar? Bem pouco, porque o próprio fato da gente ainda encontrar pessoas que não têm deficiência utilizando vagas em estacionamento que são reservadas para as pessoas com deficiência, significa que ainda não existe esse respeito. Por mais que a pessoa diga que é só um minutinho, eu já volto e tal, a gente percebe claramente que há um desrespeito, porque aquela vaga reservada é para se atender a uma especificidade de uma pessoa que tem deficiência, que tem uma dificuldade de locomoção, que precisa necessariamente daquele espaço, daquela vaga ampliada. Então, quando você utiliza, mesmo que por um minutinho, está demonstrando um desrespeito, né? E acaba também sendo um sinônimo de uma falta de educação, uma ignorância acerca do porquê que existe aquela reserva, porquê que existe aquela condição. Então, infelizmente, ainda tem muito para a gente avançar. É um minutinho que pode fazer muita diferença. Com né? certeza. Pode fazer muita diferença. Então, fica espaço para que você possa fazer o convite a todos. Perfeito. Né? Falar um pouco mais da importância e que as pessoas possam participar, tendo ou não deficiência, até para ficar por dentro do Exatamente. Então, agradeço, Lécia, a oportunidade da gente estar podendo falar sobre isso. Então, no dia 13 de março, das 14 às 18 horas, na Casa da Mulher Brasileira, acontecerá aí o seminário para discussão sobre os direitos sexuais e reprodutivos da mulher com deficiência. Como o Laércio disse, não é só para a pessoa com deficiência, mas para toda pessoa que queira conhecer um pouco mais sobre isso. A gente até aproveita para convidar os próprios estudantes, né, de todas as áreas, para que possam se capacitar, para que ao exercerem suas profissões, possam saber como lidar com uma mulher com deficiência, né? Seja na área médica, seja na área de terapias, enfim, o que for. E aí é importante que toda a sociedade participe e venha conhecer um pouco mais. E aí aproveite para conhecer a nossa exposição Eu Sou Mulher, mais uma vez aí à disposição de todos. E só mais um detalhe, vale lembrar que hoje a pessoa pode não ter nenhuma deficiência, mas amanhã ela pode estar precisando. Sim, né? exatamente. Qualquer pessoa pode adquirir uma deficiência em qualquer momento. Eu mesmo adquiri a minha aos 18 anos, então qualquer pessoa pode Então qualquer pessoa pode adquirir sem problema algum. Isso aí. Priscila, foi um prazer receber aqui, sempre uma graça. Queria pedir o auxílio aqui para poder te receber. Tranquilo. Obrigada, Priscila, pela vinda ao programa Na Hora D e que vocês possam participar. Aproveite para participar desse seminário que é muito importante, mas muito importante mesmo, independente se você tem ou não alguma deficiência, né? É bom você participar e ela chamou a atenção em relação aos estudantes. Agora eu quero falar com você, que adora economizar. Todo mundo gosta de variedade para escolher o produto certo e preço baixo para poder aproveitar, não é mesmo? Então o lugar certo para você comprar, claro que é o Magazine Luiza. Pode procurar, tem sempre uma loja pertinho de você e com os melhores preços do Brasil. No Magazine Luiza tem tudo, tem TVs, geladeiras, fogões, smartphones, aquele smartphone novo que você quer, aquele notebook para ajudar no seu trabalho, tablets e muito mais. Quer ver só? Colchão mais box queen Plumatex da Magno de R$ 1.899, você vai pagar agora R$ 899 ou ainda em 24 vezes de R$ 39,90 no cartão Luiza. Isso mesmo, hein? Colchão em molas, ensacadas, mais box queen Plumatex Magno, tudo para você renovar a sua casa inteira sem gastar muito, só com produtos de grandes marcas e descontos incríveis para você. Vem para o Magazine Luiza, vem conferir. A oferta, meu amigo, o preço, a diferença de preço é de R$1.000, você tá vendo aí, né? Não é brincadeira não é fake news, é Magazine Luiza. Diferença de R$1.000 no colchão, mais box queen, Plumatex Magno, você vai pagar de R$ 1.899, hoje você vai pagar R$ 839 e quer mais facilidade?
você vai pagar dividido em 24 vezes de R$ 39,90 no cartão Luiza, hein? Só isso. E ó, a prazo ainda tá dando mais barato do que o valor inicial, que era R$ 1.899. Se você for pagar a prazo, vai pagar R$ 957,60. Então, quer mais facilidade do que isso, meu amigo? Então vem logo pro Magazine Luiza, vem conferir, vem ser feliz. Magazine Luiza sempre conosco aqui Na Hora D. E a seguir tem os destaques do esporte. O Moto decepcionou a sua torcida ao empatar fora de casa, jogando contra o Salgueiro lá em Pernambuco. E tivemos também o decepcionante empate do PAC. Vencia por 2-0. Quer saber o que o Santa Quitéria fez no final? Você vai ver daqui a pouco, eu volto já. Meio-dia e 18, 12 horas, como o maranhense gosta de chamar, 12 horas e mais 18 minutos em São Luís, em Pinheiro, em Santa Inês, em várias cidades que nesse momento acompanham o nosso programa Na Hora D e, claro, Nordeste do Brasil, horário do nosso Nordeste, meio-dia e 18. Vamos agora falar de esporte aqui no Na Hora D. Pois é, vá preparando o seu coração, que na próxima quinta-feira tem emoção em dose dupla aqui na TV Difusora e na Rádio Difusora FM. Aqui na TV Difusora, transmissão ao vivo de Confiança de Sergipe e Vitória da Bahia, direto de Sergipe, lá de Aracaju, um grande jogo, com a equipe Difusora presente para acompanhar a partida entre Confiança e Vitória pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. E lá na Rádio Difusora FM, Adalberto Mello, a Explosão Jovem, vai transmitir a emoção de Sampaio Correia e ABC no Estádio Castelão, ao lado do Heraldo Moreira, do Igor Leonardo, do Fábio Cabral e também do Wallace Brito, hein? Jogão, Sampaio Correia e ABC é na próxima quinta-feira, anote aí na sua agenda, 9h30 da noite. Aqui na TV Difusora tem Confiança e Vitória, na Rádio Difusora FM, emoções de Sampaio Correia e ABC, 6ª rodada da Copa do Nordeste, que já começou pro Moto. Infelizmente não foi da forma que o torcedor rubro-negro queria. Veja agora o empate sem gols entre Salgueiro e Moto ontem pela 6ª rodada da Copa do Nordeste em sua primeira fase. A primeira boa chance é do Salgueiro com o Thomas Anderson. Depois do escanteio, Anderson tenta 2 vezes, mas manda pela linha de fundo. De bola parada, o Salgueiro chega com Guilherme. Rodolfo aparece bem. A presença é maior do Salgueiro no ataque, só que não leva muito perigo. O Moto só consegue chegar com perigo no começo do segundo tempo. Aí Diego Vitor para em Luciano. Logo depois, o goleirão evita o gol de Evandro Russo. Do outro lado, o Salgueiro não consegue chegar. Na melhor oportunidade dos pernambucanos, o travessão salva o Papão. No fim, o Salgueiro ainda tem um gol anulado. E é só. Final, Salgueiro 0, Motoclube também 0. Resultado ruim para o Papão do Norte. Do time salgueirense, a bandeira sobe, hein? Resultado péssimo para o Motoclube. O Motoclube é lanterna do grupo B da Copa do Nordeste, um grupo muito forte. E o Moto vai ter que torcer agora contra a Bahia, contra essa turma que está lá na frente, para tentar na próxima rodada com uma vitória diante do Fortaleza, um jogaço aqui em São Luís do Maranhão. Quem sabe melhorar a sua posição na tabela de classificação. Tivemos outro jogo pela 6ª rodada. Confira como foi o clássico entre Santa Cruz e CSA. Em Recife, o CSA saiu na frente do Santa Cruz com este belo gol de Manga Escobar. No segundo tempo, o Santa Cruz chega ao empate. Outra vez, Pipico é decisivo. Final, 1-1. O Santa Cruz lidera o grupo A com 9 pontos, mas tem um jogo a mais. O CSA é o terceiro do grupo B com 10 pontos, só que um jogo a mais. Pipico! Esse Pipico tá fazendo gol todo jogo. Fiquei sabendo que ele teve para vir pro Sampaio correr na temporada passada. Não sei por que não trouxeram o jogador. Muito bom, né? A Copa do Nordeste segue ao longo da semana com informações. Lembrando, quinta-feira tem Sampaio e ABC aqui em São Luís do Maranhão. E o jogo transmitido pela TV Difusora. Então vá pro estádio, torcedor de São Luís. O jogo da Difusora pro Maranhão inteiro será Confiança de Sergipe e Vitória da Bahia. Agora vamos falar de campeonato maranhense, hein? E o PAC, seu Wellington? O PAC vai lá, mete 3-0 no São José, o São José vira para 4-3. Aí ontem, em casa, diante da torcida, mete 2-0 no Santa Quitéria, pronto para ficar por um empate, para buscar sua classificação à próxima fase do Campeonato Estadual. Veja só o que aconteceu nos minutos finais da partida com a Gerlaine Araújo.
PAC disputa mais 3 pontos e desta vez foi contra o time de Santa Quitéria. Nos últimos minutos do primeiro tempo, o jogador Paulo Diniz abre o placar. E no segundo tempo, o time de Santa Quitéria volta concentrado. Mas o PAC, em cobrança de falta, faz mais um gol. Paquetá chuta a bola que bate na trave e Juninho Pindaré chuta para dentro. E quando a torcida acreditava que o jogo estava garantido, o Santa Quitéria diminui o placar. O gol foi do Vitor, camisa 10. Minutos depois, o Diego empata o jogo. O camisa 11 passou por toda a defesa do PAC e finalizou com o gol. E com o empate, o PAC segue em situação difícil na competição e o próximo jogo se torna decisivo. A gente trabalha no dia a dia, os jogadores se dedicaram, correram 90 minutos num terreno difícil. Agora, infelizmente, a sorte não está do nosso lado. A chuva castigou Pinheiro, choveu o carnaval inteiro, choveu a semana toda antes do jogo e aí complicou demais. Pinheiro chegou a meter 2-0, mas depois o Santa Quitéria foi lá e empatou. O Santa Quitéria respirou, só que o Cordino venceu e empurrou o Santa Quitéria para a lanterna. O Cordino venceu o São José por 3-0. Quem comemorou com esse resultado do Cordino foi o Imperatriz. Imperatriz e Moto já estão classificados para a próxima fase. O Moto classificado em primeiro, o Imperatriz pode ainda depender de algum... Depende só dele para ficar em segundo, mas mesmo que perca, se classifica pelo menos na 4ª colocação. Existem 2 vagas que vão ser disputadas por 4 equipes. A última rodada começa quinta-feira no duelo do rebaixamento em São Mateus, entre São José de Ribamar, aliás, entre Cordino, e a equipe do Santa Quitéria. E aí no domingo, meu amigo, o bicho vai pegar. São 3 jogos ao mesmo tempo, valendo 2 vagas. Aqui em São Luís, o clássico Maremoto. O Maranhão só precisa da vitória contra o Moto, que já está classificado. E o Moto tem um detalhe: se vencer o Maranhão, pode classificar o Sampaio Corrêa, porque o Pinheiro só precisa de uma vitória para se classificar lá na Baixada. O Sampaio joga pelo empate. Outro jogo importante será o do Imperatriz contra o São José. O Imperatriz já está classificado, mas claro, com uma vitória garante a primeira colocação desta primeira fase do Campeonato Estadual, hein? Muitas emoções ao longo da semana, vamos falar mais aqui no Na Hora D. Por hoje é só, o Esporte Difusora. O Departamento de Biologia da UFMA acompanha o caso de 2 tartarugas de água doce que foram encontradas mortas no fim de semana na Praia do Calhau, aqui em São Luís. Especialistas avaliam 2 linhas de pesquisa, como mostra a reportagem do Eduardo Ericeira. As tartarugas foram vistas por banhistas na faixa de areia na manhã deste domingo na Praia do Calhau, na capital São Luís. Segundo este oceanógrafo, um fenômeno não comum, já que as espécies são de água doce. Nós do projeto QIAMAR estamos tentando investigar, né, porque são espécies de água doce e aí você encontrá-las aqui na praia não é normal para a gente. Apesar de uma das espécies ser espécies que ocorrem em zona costeira, mas regiões que possuem lagoas entre dunas ou outras lagoas próximas à praia, mas não na areia da praia mesmo. Há 2 possibilidades levantadas pelo oceanógrafo, que os animais tenham sido abandonados ou levados pelas correntezas mais intensas por conta do período de chuvas. Nós estamos levando em 2 linhas de pesquisa. Uma é que seria esse animal utilizado como pet, né, como animal de estimação, mas animal de vida longa. Então muitos donos às vezes o bicho demora muito tempo para crescer e precisa de uma atenção e às vezes eles são abandonados mesmo, ou fogem das casas, né, com essas chuvas. E a outra linha seria inundações por chuva de algumas lagoas que ocorrem em áreas urbanas aqui em São Luís. E essas lagoas inundando transbordam para os rios e os rios acabam vindo desaguar na praia. As tartarugas foram encontradas mortas. Em janeiro, um outro caso já havia ocorrido. Uma outra tartaruga foi encontrada morta na Avenida Litorânea. O oceanógrafo destaca outro ponto negativo: o desequilíbrio ambiental, ocasionado pela ação humana. Claro que o desequilíbrio pode ocasionar isso, né? Você está vendo maior crescimento urbano, né, em áreas protegidas, em áreas de lagoas, em áreas de rios, e aí com isso você vai diminuindo o habitat desse animal e ele acaba procurando comida em outros lugares, acaba saindo da sua área de vida, né? Isso é comum, infelizmente. Infelizmente. E uma carreta tombou ontem à tarde no quilômetro 387 da BR-230 no município de Balsas. O condutor da carreta, de cor azul, teria tentado desviar de um buraco na via quando perdeu o controle da direção e tombou na pista.
A carga derramou fora do pavimento e o veículo deve ser destombado e removido ainda hoje. A Polícia Rodoviária Federal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionados e rapidamente chegaram ao local. A vítima teve escoriações, mas passa bem, tá bom? E vamos seguindo com o programa Na Hora D, porque tem uma informação de que está intrafegável a Avenida Maranguape, que fica próximo a Maiobinha, lá em São José de Ribamar. O prazo para entrega de obras de pavimentação e drenagem era de 120 dias. Acontece que os trabalhos estão bem atrasados, olha, mas bem atrasados mesmo. Confira. A Avenida Maranguape é uma das principais no bairro da Maiobinha e se encontra em péssimo estado de conservação. A via está entregue à buraqueira. Em muitos trechos, só resto de asfalto. A situação ficou bem pior do final do ano passado para cá. Isso por conta das intensas chuvas na Grande Ilha. Nosso direito de ir e vir ficou prejudicado. Por quê? Por causa de uma obra que está atrasada, tá? Que já era para ter sido entregue e não foi entregue. A gente precisa da nossa rua arrumada. Existe até a placa divulgando que uma obra será realizada no trecho. Recuperação asfáltica, pavimentação. Os serviços serão realizados pela Prefeitura de São José de Ribamar. O valor da obra, mais de R$1 milhão. Só que na manhã desta segunda, nenhuma máquina foi vista trabalhando. Segundo Fernando, que é morador de um condomínio na Avenida Maranguape, a falta de infraestrutura prejudica as pessoas que vivem na área e quem passa pelo local. Então fica difícil. Para mim sair daqui eu tenho que chamar o Uber ou o táxi. Quando a gente chama o Uber, que o cara sabe onde é que você vai, onde é? Condomínio Bela Sintra, onde é a Avenida Maranguape. Ah, não vou não, aí tá só buraco. Aí a gente perde a corrida, perde até a hora do exame para poder fazer, porque os carros não vêm. Moradores ainda reclamam da falta de segurança. A denúncia é que os assaltos ocorrem diariamente. A obra está atrasada, lá ficam pessoas escondidas para assaltarem, entendeu? Todo dia, roubo de moto, roubo de carro, pedestre, entendeu? Aí assaltaram até a Transtu aqui, a empresa de ônibus. A empresa já assaltaram já aí também já. E, entendeu? A gente fica aqui sem saber como resolver, porque a gente não tem pra onde correr. E também nós não temos o que falar para vocês, porque até agora não chegou a nota explicando o que está acontecendo e quando vai ser feita a recuperação da Avenida Maranguape. Agora tem um detalhe também, né? A partir do momento que você assume a função de Uber, de POP 99, de motorista particular, você vai prestar serviço, não adianta toda aquela briga que teve para regularizar o transporte, se as pessoas estão chamando o Uber, o POP 99 lá para a Rua Maranguape, o cara não vai só porque com medo de quebrar o carro. A partir do momento que você assume o risco e coloca teu carro para trabalhar, ele vai trafegar em todas as ruas aqui de São Luís, então tem que procurar outra profissão. Inclusive, na minha opinião, a própria empresa, a operadora, tanto da 99 quanto da Uber, deveriam notificar esses motoristas aí. Deveria ter uma central de reclamação, porque não é a primeira reclamação, não é só lá da Rua Maranguape, não. Tem muito motorista que se recusa a pegar qualquer corrida se a rua tiver buraco ou se for uma área perigosa, o cara não vai, não vou, tamanho 3 horas da tarde ele não quer entrar no Coroadinho, não quer entrar não sei aonde, então muda de profissão, meu amigo. Muda de profissão, porque nem todo mundo que mora em áreas consideradas, entre aspas, de risco, ele está ali, primeiro, porque ele quer, e segundo, nem todo mundo é bandido. Às vezes, muitas dessas chamadas são de pessoas que querem uma consulta médica, que tem horário marcado para exames, e só quem precisa de exame em órgão público sabe a dificuldade que é. Quando você tem marcado, você não pode perder. Porque se perder, você vai ter que remarcar de novo e tem toda aquela dificuldade até de locomoção. Então vamos atender, não é? Se você assume o compromisso, tem que cumprir com esse compromisso, independente do lugar, independente do bairro. Vamos aguardar a nota até o final do programa para ver se chega algum posicionamento da Prefeitura de Ribamar em relação à Rua Maranguape. Atenção, hein? Mande, o programa vai até quase 1h da tarde. Se não chegar a tempo do programa, amanhã a nossa produção vai colher as informações e repassar aqui no Na Hora D. Mas agora eu vou trazer uma informação importante que é da Clínica Viver, a Pai de São Luís e Laboratório Correia Mendes. Uma parceria de sucesso. A Clínica Viver é uma clínica popular especializada em cuidar da sua saúde. Um empreendimento completo e com preços especiais que oferece diversos serviços em um só lugar. Consultas a partir de R$ 85, raio-x R$ 25, mamografia R$ 90 e fisioterapia R$ 25. São mais de 20
20 especialidades para você, 20 especialidades médicas, hein? De uma equipe de profissionais que trabalham com excelência e muito compromisso com a sua saúde. Agende agora mesmo a sua consulta médica e seus exames pelos números 98DDD, anote aí, 2016-7878 ou 98DDD 3126-4223. Clínica Viver, a Paz São Luís e Laboratório Correia Mendes. Uma parceria de sucesso. Clínica Viver, viva melhor, viva com saúde! Queria aproveitar para mandar um abraço pro meu amigo Félix. A partir do próximo mês ou nos próximos dias estará conosco aqui na TV Difusora com a galera do Bandeira 2, hein? Um abraço ao Félix, a todos do supermercado que fica no bairro de Fátima. Parabéns também para Ana Fialho, que conversou com o Félix e firmou essa grande parceria. Um abraço ao Félix e a todos lá do bairro de Fátima, que nesse momento acompanham o programa Na Hora D. Eu vou pro intervalo e volto já com o último bloco de hoje do Na Hora D. Meio-dia e 36 em São Luís e em todo o estado do Maranhão. Queria mandar um abraço para o Rumeni, que é cinegrafista da TV Difusora Pinheiro. Queria agradecer a toda a equipe que desde sábado conseguiu enviar as imagens, né, do Festival da Lama lá no segundo tempo, com empate 2-2 entre o PAC e o time do Santa Quitéria. Queria mandar um abraço para toda a equipe da TV Difusora Pinheiro. E daqui a pouco lá tem o Voz de Pinheiro com o meu amigo Sandro Moraes. Aqui em São Luís você fica com Zé Cirilo, lá na Baixada você fica com Sandro Moraes e o Voz de Pinheiro, hein? Continue conosco aqui na TV Difusora que você vai ficar sempre bem informado. Olha só, superar barreiras comunicacionais, essa é a grande intenção do projeto Tecnologia Assistiva Educacional para a Comunicação Alternativa. Estudantes da Rede Pública Municipal de Educação de São Luís vão ser beneficiados com o projeto. Os professores ainda estão se adaptando à novidade. A capacitação para a implantação do aplicativo em sala de aula vai durar toda a semana. Nós vamos começar com esses professores ensinando a tecnologia, o que eu posso fazer com essa tecnologia, né? Porque é uma tecnologia que você pode ajustar de acordo com as características do sujeito. E depois nós vamos ensinar os professores os passos, né? Como que eu posso montar uma prancha, como que vai ser a questão da comunicação, como eu vou introduzir essa comunicação com o sujeito, que é algo novo dentro das instituições também, né? Você está trabalhando a questão da comunicação e é uma coisa que eu preciso trabalhar primeiro para que ele consiga desenvolver o aprendizado também. A tecnologia assistiva para melhorar a comunicação de alunos com necessidades especiais é uma estratégia nova que a Secretaria Municipal de Educação vai utilizar a partir deste ano. Os estudantes terão mais condições de aprendizagem na medida em que a gente está trabalhando com algo que ele precisa superar e precisa se comunicar para que ele evolua com mais rapidez no seu processo educativo. O aplicativo Livox existe há 5 anos. São Luís é a segunda cidade do país a aplicar a plataforma em sala de aula de maneira tão ampla. Em Recife, 5.000 alunos utilizam o aplicativo. Material formativo importante, né? E os professores apropriados disso, evidentemente, terão uma forma mais adequada, mais rica e mais saudável do ponto de vista de fazer essas crianças que têm alguma deficiência aprender também dentro de um processo mais rápido, em que a sua educação possa ser acelerada, a escolarização, no caso, possa ser acelerada um pouco mais. Ainda segundo a especialista, é a partir do desenvolvimento da comunicação dos alunos que os avanços tanto dentro quanto fora da sala de aula ficam mais fáceis. É um impacto de vida, né? Porque nós temos até a mania de dizer, principalmente a pessoa que não se comunica. Então ele começa a perder esse comportamento disruptivo que ele tem às vezes de agressividade, começa a entender mais o mundo, o seu eu, né? E assim ele consegue desenvolver de uma forma melhor. E aí eu posso trazer o aprendizado para a vida dele. Muito importante. Agora, eu vou aqui para a câmera 2, porque essa é uma notícia muito bacana que nós vamos trazer para você logo no primeiro dia dessa semana. É a primeira entrevista que essa criança vai dar depois de um problema grave. Recebeu alta após um mês. Para você parece pouco, mas para Gabriele Sofia Corrêa, de 7 anos, foi muito. Ela foi atropelada por uma van ao descer do ônibus de transporte escolar lá no residencial Nova Terra, no município de São José de Ribamar. E hoje, ela e a sua família receberam o Fábio Cabral. Ele foi até a casa da menina para conversar com ela e com a família nesse dia muito bacana, muito legal. Ó, já valeu minha segunda-feira de trabalho essa reportagem do Fábio Cabral. Veja aí.
Oi, Laércio, tudo bem? Olha só que boa notícia. A gente está do lado aqui da Gabriele Azevedo, de 7 anos de idade. Para quem não lembra, a Gabriele foi aquela estudante que mora no residencial Nova Terra e que acabou se acidentando no mês de fevereiro, mais especificamente no dia 5 de fevereiro, ao descer de um ônibus escolar. O ônibus escolar que não tinha um monitor, ela desceu e acabou sendo atropelada por uma van logo em seguida e passou esse tempo todo internada no hospital, só saiu recentemente no último sábado e agora está em casa. E a Gabriele me falava que da alegria dela de tomar um banho de chuveiro depois de tanto tempo, Gabriela? É. Como é que foi? Legal. Bom. É que eu não gosto de banhar aqui no leito. Gabriela, o que você lembra do dia do acidente? Eu lembro que eu pedi ajuda com os amigos da escola, mas eles não sabiam o que fazer, pois o meu irmão foi chamar minha mãe e avisar para ela. Foi que minha mãe chamou o meu tio para me ajudar. Aí, eu me lembro que foi que meu tio me segurou aqui e meu outro tio, que estava ali no culto comigo, fazendo uma pregação, que segurou nas minhas pernas devagar. Só que ele viu e falou, isso aqui não é para morte não. Isso aqui é pra vida. Ela não vai morrer, ela vai ficar bem. Como é que é estar de volta pra casa? Muito legal. Sinto saudade aqui da minha casa. Sinto muita saudade daqui da minha família. Porque quando não aconteceu esse acidente ainda, eu brincava com minha família. Eu brincava com minha mãe, conversava com minha mãe, com meu pai, brincava com meu pai. E papai fazia as brincadeiras comigo. Ficava brincando comigo e a minha mãe também. A Gabriela, Laércio, ela tá deitadinha na cama, né? Ela ainda está em processo de recuperação, principalmente das duas pernas, e ela não vai poder, por enquanto, andar, né? Há uma previsão de todo um tratamento que os médicos estão fazendo para que ela volte a andar, mas nesse primeiro momento de saída do hospital, ela precisa ficar em repouso. Ela está aqui num colchãozinho especial, justamente adequado para que ela possa ficar. No início ela começou também tomando banho mesmo nesse colchão. No sábado que ela conseguiu tomar um banho de chuveiro, mas ainda não consegue ficar em pé, tem ainda toda a limitação, que é um trauma inicial do acidente, que com o tempo a família já foi avisada pelos próprios médicos. Isso vai passando e ela vai poder recuperar esses movimentos das pernas. Ao meu lado também a Fernanda Vanessa, que é a mãe da Gabriele. E Fernanda, como é que está a Gabriele nesse sentido do tratamento, da recuperação? Que informações você tem que os médicos passaram para você? Olha, aparentemente, graças a Deus, agora ela se encontra bem, né? Ela responde bem todos os movimentos. Inclusive, os médicos disseram que ela só ia poder mover a perna depois de 8 meses. E não foi o que aconteceu, porque a última resposta ela vem do Senhor. E a minha filha, com menos de 2 semanas, ela já consegue mexer as pernas, já consegue levantar, ela já consegue, inclusive, nos ajudar na hora do banho nela, na hora da troca da fralda dela. E é muito gratificante. E eu esperar mais em Deus, né, e confiar. Agora, existem algumas necessidades para ela que precisam ser atendidas, né? Desde uma questão de fisioterapia, que deveria ser em casa. Quais são essas necessidades que vocês tentam ainda buscar junto ao município para que ela possa ter uma recuperação melhor? O fisioterapeuta, né, porque o hospital não tem como disponibilizar, ele diz que é pela prefeitura, que ela tem direito de um fisioterapeuta em casa. A questão também de um pedagogo para ela, para estar ministrando as aulas para ela em casa, pelo menos 4 vezes por semana. E a questão também de uma ambulância para estar fazendo o transporte dela a cada 15 dias ao hospital. Vale registrar que o município acabou doando também, ele prestou uma assistência à família da Fernanda. Ela dizia para mim, o município de São José de Ribamar, que também doou uma cadeira, mas que essa cadeira ela não é específica para atender as demandas desse momento da Gabriela. Precisa ser uma cadeira adaptada que possa fazer com que ela utilize, já que a própria Gabriela não pode ficar ainda, né, mãe, muito tempo sentada. Ela precisa também deitar um pouco na própria cadeira, se possível, não? Sim, no caso da Gabriela, porque ela não droba as perninhas dela ainda. Então, no caso, ela só fica aqui deitada, como vocês podem ver nesse leito. E é estressante, às vezes a gente entende o lado dela. Então, uma cadeira adaptada para ela já teria
como a gente colocar ela na sala para assistir uma televisão, e isso infelizmente não foi possível. Tá bom. Muito obrigado a Fernanda, a Vanessa, também a Gabriela, que estão aqui, né, depois de 1 mês e 5 dias no hospital, em recuperação. A boa notícia é justamente a volta da Gabriela para casa, de poder estar se recuperando ao lado da família. E é melhor estar se recuperando ao lado da família, Gabriela? É, muito bom. Você estava dizendo que estava com saudade de brincar também, né? Saudade de brincar com meus irmãos, minha mamãe, meu papai. E também meus primos também, meus amigos da escola também. Todo mundo, saudade. Obrigado, uma boa recuperação para você. Laércio, voltamos ao estúdio do Na Hora D. Que legal, a primeira entrevista da Gabriela, a gente até se emociona porque ela é linda, com toda uma vida pela frente, passou por esse trauma, você vê a simplicidade com a qual ela relata tudo o que aconteceu, ela lembra até de alguém dizendo ela não está morta, e graças a Deus ela não está morta, graças a Deus ela está viva. Um beijo para você, é impressionante a semelhança dela com a minha filha, né, mais velha, impressionante. Mesmo tom do cabelo, tom de pele, o rostinho, é algo impressionante. Acho que a Laísa deve estar assistindo agora, deve estar se vendo há alguns anos, né? Minha filha está com 16, a Gabriela é um pouco mais jovem do que ela, mas é impressionante, até o jeitinho de falar, a esperteza, e é impressionante também. E aí é um lado que chama a atenção. Até a nossa produção está tentando contato até agora, não conseguiu. A TV Difusora foi até a casa da Gabriela. A Gabriele recebeu a equipe da TV Difusora, a Gabriele, desde ontem. E por que ninguém da prefeitura foi até lá saber o que ela está precisando? Precisa a mãe pedir, gente. Nós conversamos com a mãe hoje cedo, até agora, ela está precisando de uma ambulância para a locomoção da criança. Mandaram uma cadeira de rodas que não está adaptada para as necessidades da Gabriele. Ela precisa de um fisioterapeuta para poder agilizar na recuperação, que ela é uma criança, claro, o corpo regenera rápido, mas precisa de um acompanhamento, precisa desse fisioterapeuta, precisa de um pedagogo para estar com ela também, até porque ela não vai poder ir para a escola tão cedo, porque tem toda essa dificuldade. Enfim, ela precisa de um veículo de transporte para sair devagar do local. Ela precisa de muita ajuda. Não é possível que ninguém da Secretaria de Assistência Social, ou mesmo da Secretaria de Saúde, ou o prefeito do município de São José de Ribamar. Será que toda vez a gente vai ter que estar aqui mendigando esse auxílio para uma coisa simples? E prometeram. Eu lembro que teve uma reunião lá e houve uma promessa de que todo o auxílio seria dado. Ela já está em casa desde, acho que tem uns 2 dias, e até agora ninguém foi lá. E as necessidades foram colocadas aí. Então que resolvam logo os problemas, que eu tenho certeza que é bem pequeno esse problema, essa dificuldade da Gabriele em relação ao que pode ser feito pela Prefeitura de Ribamar. Eu estou recebendo a informação de que o acompanhamento tem sido feito, mas está faltando aquilo que realmente a criança precisa, né? Está sendo a conta-gotas. Tomara que melhore daqui em diante. Em Imperatriz, o Corpo de Bombeiros vistoriou as instalações do Hospital Municipal Infantil, o conhecido Socorrinho. No início deste mês, a unidade pegou fogo e pacientes precisaram ser transferidos para continuarem o tratamento em outros hospitais da região tocantina. O incêndio consumiu toda a sala de arquivo, mas não deixou vítima. Naquela noite ainda, o incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. A questão é que quase 10 dias depois, tem uma chama que insiste em queimar. É a que revela os problemas da saúde pública aqui em Imperatriz. E a fumaça que saiu daqui naquela noite não apenas assustou quem estava naquele momento, mas continua sufocando quem depende do atendimento do SUS. O episódio do Socorrinho serviu para mostrar a falta de estrutura da Secretaria Municipal de Saúde. O prédio no centro da cidade continua interditado. Um dia depois do incêndio, a UPA do Parque São José, administrada pelo município, foi anunciada como novo ponto de atendimento do público infantil, em casos de urgência e emergência. Com a mudança, adultos e crianças com casos clínicos deveriam ser encaminhados para a UPA da Bernardo Saião, o Socorrão e os postos de saúde, comprometendo o atendimento nestas unidades. A gente não sabe para onde é que vai, se o Socorrinho vai ficar aqui, se é definitivo ou se é temporariamente. Então a população de Vila Nova e de outros bairros vizinhos que a unidade mista de Vila Nova atende, as pessoas querem saber. Na semana passada, o Ministério Público do Maranhão enviou uma recomendação ao prefeito Assis Ramos e ao secretário de Saúde, pedindo urgência na restauração do prédio e a reabertura para funcionamento. A vistoria do Corpo de Bombeiros apontou irregularidades.
E nessa vistoria é parecer do Corpo de Bombeiro que realmente a edificação fique suspensa suas atividades até que sejam corrigidas essas pendências nos itens de segurança contra incêndio. Nós identificamos pendências, por exemplo, sistema de hidrante. Não existe sistema de hidrante na edificação para combate ao incêndio, o que é de fundamental importância num princípio de incêndio. Lá, as sinalizações de emergência também, boa parte do prédio não tem sinalização de emergência, bem como iluminação de emergência. Na UPA do São José, a chegada de crianças de outras cidades e gente reclamando. Aconteceu um acidente com a minha filha aqui, próxima aqui, da UPA, e aí vim pra cá, aí houve atendimento, só que aí teve que fazer um caso da tomografia e eu fui diretamente para o Socorrão. Aqui não tem estrutura. Na UPA, a informação de que o atendimento do Hospital Infantil passará a ser feito no posto da Vila Nova a partir da próxima quarta-feira. Pois é, a Prefeitura de Imperatriz não se manifestou e o Estado participou do acordo de acolhimento dos pacientes que estavam no Socorrinho e se comprometeram a realizar as cirurgias emergenciais nesse período. Então o Estado fez a sua parte, está faltando a Prefeitura se manifestar. Pós-carnaval e a feirinha São Luís teve programação voltada para as mulheres, muito artesanato e comidas típicas em um dos cartões postais mais bonitos da cidade. Veja. Vários órgãos de defesa das mulheres participaram das ações de conscientização. Materiais educativos foram distribuídos, aproveitando o espaço que já é sucesso entre maranhenses e turistas. Feirinha de São Luís tem sido uma grande parceira em todas as nossas atividades. A gente tem trazido para que as pessoas que estão nesse ambiente de convivência também sejam conscientizadas da importância da gente estar discutindo os nossos direitos. Para observarem que o Maranhão ele tem esse trabalho contínuo e ininterrupto de garantir os direitos das mulheres, fortalecer essa política pública para que nós consigamos cada vez mais ter espaços em que a mulher é respeitada, é valorizada. É preciso que a gente vá às ruas, que a gente reivindique, que nós tomemos o nosso partido e que nós possamos fazer denúncias também. Chega, foi o tempo de se calar, foi o tempo de viver na opressão. E elas marcaram presença mais uma vez, e não somente com as famílias para acompanhar a programação, mas também fazendo parte dela. Neste grupo de capoeira, são elas que estão no comando, e a mensagem passada vai além das questões do grupo. Mas é uma data muito mais de fortalecer a luta do que, na verdade, de muitos parabéns. Talvez parabéns por estar viva, né? Porque só em janeiro a gente teve 195 feminicídios no Brasil. Então, imaginem só. Então, assim, a roda de capoeira de mulheres é uma forma simbólica de ocupar os espaços conquistados. Parabenizar as mulheres, para todo mundo ter respeito por elas, né? Cheguei aos 70 jogando capoeira. Além disso, claro, a feirinha chegou à edição de número 87, com tudo o que a tornou um sucesso. Teve comida típica, produtos locais, tudo com segurança para famílias inteiras. Fazendo com que a feira tenha essa utilidade pública, no sentido de servir a comunidade, estar a serviço da população, em todos os sentidos, seja ela na cultura, no entretenimento, mas também na conscientização política de alguns temas. E quem veio aproveitar o domingo, nesse que também é um dos cartões postais da cidade, não deixou de levar o que viu na lembrança, nem no registro para os amigos. Estou encantado com as paisagens, com os registros históricos e com esta festa aqui no Centro Histórico, a cor, as águas, é realmente uma aventura muito gratificante. E o Na Hora D no Ritmo da Capoeira fica por aqui. Um grande abraço para você. Daqui a pouco tem JD. Tchau. Até amanhã. JD.